Olá, turma, tudo bom? Agora a gente vai falar sobre física, ok? Então, sobre física a gente vai ter pouca coisa porque só vai cair o capítulo 15 na nossa prova. Mas não significa que não tem que estudar, né, gente? Então, a nosso assunto de física a gente falou muito sobre o quê? Escalas termométricas, não foi isso? Nós vimos as escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Nós temos que saber fazer aquela transformação de Celsius para Kelvin, para Fahrenheit e por aí vai, né? Seguindo aquela sequência. Lembrando sempre que Celsius e Kelvin, eles têm o mesmo denominador, que é o denominador 5. Então, se eu estiver fazendo alguma transformação de Celsius para Kelvin ou vice-versa, eu não preciso me preocupar com o denominador, ou seja, eu não preciso repeti-lo novamente. Ou seja, a minha continha fica um pouquinho mais tranquila. Já quando eu tenho Fahrenheit incluindo com algum desses, né, fazendo uma transformação, eu vou sempre aplicar aquela regra de 3. Prestando muita atenção na matemática, né, nos cálculos, porque o maior erro está exatamente aí, tá bom? Então, lembrando que na nossa regra de 3, né, cruza, o numerador de um multiplica pelo denominador do outro. Se eu tiver 2 membros, eu multiplico 1 por 1, né, para não ter erro, tá? Não tenho muito o que falar sobre isso, porque eu não vou ficar aqui fazendo questão, até porque a gente já teve a nossa revisão e a nossa correção, tá bom? Agora, sobre o nosso outro assunto, a gente tem condução e convecção. Perdão, condução e convecção não, a gente tem outro assunto, né? Aliás, a gente tem a transferência, né? O assunto é transmissão ou transferência de calor. E aí ela pode ocorrer de 3 maneiras, né? Como eu estava falando, a gente tem a condução, a convecção e a irradiação. Cada uma delas ocorre de uma maneira, certo? Então vamos lá para os nossos exemplos. A condução, por exemplo, a condução ela ocorre entre sólidos, tá? Então, quando eu aproximo a extremidade de uma região, de uma barra de ferro sólida, da outra, automaticamente ocorre o quê? Uma condução de calor de uma extremidade para outra. A convecção, o que seria a convecção? A convecção a gente já pode falar sobre fluidos, ou seja, substâncias líquidas, tá? Então, dentro de um mesmo fluido, por exemplo, quando a gente coloca uma água ou um líquido para ferver, ele vai aquecer a região de baixo, porque vai estar em contato com a panela, e aí aquele líquido que está embaixo, por convecção, ele passa para cima, ou seja, o mais frio vai descer para ser aquecido e o mais quente vai subir. Então, eles fazem o que a gente chama de convecção, tá? Devido à diferença de densidade, porque quando a gente aquece, o mais denso desce, tá? E o mais frio sobe. Perdão, o mais denso desce e o menos denso sobe. Sendo que o líquido mais frio, ele é sempre mais denso, então ele vai descer. E aquele que a gente esquentou, ele tem a sua densidade diminuída e aí ele vai subir, ok? Então, a convecção, ela vai ocorrer em fluidos devido à diferença de densidade. E a irradiação? A irradiação pode ser a própria irradiação solar, que pode queimar muito, né, turma? Pode causar até aquelas queimaduras graves, mas ela pode dar só um bronzezinho também, não é isso? Então, o sol é um exemplo de um processo de irradiação, ok? Então, na nossa prova, a gente vai ter essa parte de transformação, né? De transformação de escalas, né? Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Kelvin, Fahrenheit, por aí vai. E vamos ter esses processos de transferência de calor. Além disso, a gente também vai falar sobre o calor latente e o calor sensível, ok? Onde, quando a gente fala que a gente tem um calor latente, por exemplo, no calor latente a gente tem mudança de estado físico, tá? Ou seja, no calor latente, a substância ela vai mudar o seu estado físico. Qual a fórmula de calor latente, professora? Q igual a M, que é massa, vezes L. L é a letra que representa o calor latente.
Q é a quantidade de calor e M é a massa. Então, o Q ele vai estar representando o quanto de calor eu devo fornecer para aquela substância que tem uma massa tal, para que ela consiga mudar o seu estado físico, ou seja, ela atinja uma temperatura tal que ela vai conseguir mudar o seu estado físico. E aí isso é o calor latente, tá? O calor latente ele vai ser dado geralmente em calorias por grama ou quilocalorias por quilograma, que não é muito comum. Geralmente é calorias por grama. Outro calor que a gente falou foi o calor sensível. Quando a gente fala de calor sensível, é a capacidade que aquela substância vai ter de mudar a sua temperatura, mas não muda o estado físico. Ou seja, a água, por exemplo, se ela tiver a 60 graus, ela é líquida. A 80, ela também é líquida, mas ela só atinge 80 graus se eu fornecer calor. Então, esse calor é o que eu estou comentando, que é o calor sensível. Porque aquela substância ela é sensível ao calor, que ela aumenta a sua temperatura. A fórmula que a gente utiliza para esses casos do calor sensível, quando há troca somente de temperatura, alteração, é Q, que é a quantidade de calor que a gente vai fornecer, igual a massa da substância, vezes C minúsculo, que é o calor sensível, vezes ΔT. ΔT, lembrando que é a variação de temperatura. Então, no exemplo que eu dei da água, que foi de 60 para 80, essa variação foi de 20. Então, 20 graus é o ΔT. Eu tenho que saber a massa daquela substância e a quantidade de calor que eu estou fornecendo para ela. Aí, assim, aplicando essa fórmula, a gente vai descobrir qual é o calor sensível dela. O calor sensível, ele é dado em caloria por grama grau Celsius. Por quê? Está sendo envolvido ali a massa, que é a grama, caloria, que é a quantidade de calor, que é o Q, e a temperatura, que geralmente é dada em grau Celsius. Então, a unidade de medida vai ser calorias por grama grau Celsius, ou seja, caloria, barrinha, grama grau Celsius, ok? Dica para vocês. Deixe-me ver mais o que a gente tem aqui. Sobre o primeiro bimestre, a gente deu exatamente o capítulo 15, que foi isso que eu falei. No segundo bimestre, a gente deu o capítulo 16. O capítulo 16, ele falava sobre ondas, certo? Vamos lembrar. Nas ondas, a gente tem o comprimento de onda. Nós temos crista. Crista da onda é o ponto mais alto. Nós temos o vale, que é o ponto mais baixo. Nós temos o comprimento de onda, que ele vai de uma crista a outra ou de um vale ao outro, ou ele passa por 3 nós, que a gente fala que os nós são o quê? Esses encontros com uma linha imaginária na horizontal que divide a onda ao meio. Vocês vão lembrar bem, a gente tinha exercício na revisão sobre isso, tá? Isso aí, beleza. Feito isso de onda, comprimento de onda, crista, vale, amplitude. Amplitude da onda é a distância entre uma crista, que é o ponto mais alto, até essa linha imaginária que eu citei, ok? E comprimento, beleza. Agora a gente tem que saber fórmulas. Quais as fórmulas que a gente tem que saber para a nossa prova? Nós temos que saber aquela fórmula que diz assim: V igual a lambda vezes F. V é a velocidade da onda. Velocidade igual a lambda. Lambda é o comprimento da onda. Vezes o F, que é a frequência. O que é uma frequência de onda? Tá? O que a gente poderia caracterizar como a frequência da onda? A frequência da onda é o número de voltas que ela dá em 1 segundo. Ou seja, o número de ondas que ela produz no tempo de 1 segundo. 1 segundo é o período. Lembrando a vocês que o período é representado pela letra T maiúscula, ok? Então, a gente tem algumas formulazinhas importantes, ó. V igual a lambda vezes F. A gente tem F igual a 1 sobre T, onde o F é a frequência e o T, que é o denominador, é o período. A gente tem uma outra que é o inverso. T igual a 1 sobre F, tá?
e essa da velocidade. Essa da velocidade a gente pode estar perguntando na questão a velocidade, a frequência ou até mesmo o comprimento da onda. Qualquer incógnita a gente poderá descobrir por essa fórmula. E uma outra coisinha que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do eco. O eco, ele é um som que ele é ouvido após o som ir e voltar. Então, quando a gente estiver falando sobre eco, tá? A gente vai ter duas distâncias. Quando ele falar sobre, quanto tempo você levou para ouvir um som produzido no eco? Esse tempo foi o tempo que o som levou para ir, bater na parede e voltar. Então, a distância que você está daquele obstáculo vai ser multiplicada por 2, tá? E aí, nesses casos do eco, a gente usa aquela fórmula antiga, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, onde o ΔS vai ser o quê? A distância vezes 2. 2 vezes D, que é a distância para ir e a distância para voltar, divididos pelo tempo que você levou para ouvir novamente aquele barulho, aquele som, tá? Essas são as fórmulas, tá? Que vocês precisam para a prova de vocês. Além disso, eu, se não me engano, coloquei elas na prova, tá? Mas eu não me lembro, porque eu já enviei, tá? Mas eu acho que eu botei. E, além disso, também, vamos para uma pincelada em 3 qualidades do som. Né? A gente falou de onda sonora. Onda sonora, a gente tem 3 qualidades. Nós temos intensidade do som, onde a intensidade é aquela ideia que a gente pensa assim, vamos abaixar e vamos aumentar. Abaixa essa televisão. Na verdade, você está abaixando não é o volume, é a intensidade do som. Outra qualidade, né, é o timbre. O timbre é uma coisa muito interessante no som. É ele que faz com que a gente consiga distinguir o som de um instrumento musical do outro. É isso que faz com que vocês consigam distinguir a minha voz da voz de vocês e de um outro professor. Então, o timbre, ele é importantíssimo para distinguir o órgão emissor, ou seja, distinguir quem está emitindo aquele som, tá? Distinguir o tipo de som, que ele pode ter a mesma altura, a mesma intensidade, mas através do timbre ele é diferente do outro, ok? E outra qualidade é a frequência do som. A frequência, a gente vai distinguir uma voz aguda de uma voz grave. Mulheres geralmente têm a voz aguda, homens têm a voz grave, né? Produzem um som grave. Além disso, também as notas musicais emitidas por um violão. Então, assim, se eu estou fazendo uma nota musical num violão e numa guitarra, isso é distinguido pelo timbre. Ele distingue quem está emitindo. Agora, quando eu faço no violão Dó, Ré, Mi, Fá, essas notas musicais, elas são diferentes porque elas produzem uma frequência de onda diferente. Tá bom, turma? Essa é a minha dica de ouro de hoje para a prova de vocês. Eu espero que vocês se saiam muito bem. Estudem a revisão, tá? Eu enviei para vocês o gabarito da revisão, tá? Então, façam isso, confiram aquilo lá, tá? Para que vocês não tenham dúvida. A revisão está muito baseada na nossa prova. Beleza, turma? Olha, fiquem com Deus. Tá? Uma excelente prova para vocês, um bom estudo. Sucesso para todos vocês!